Na história de Israel, poucos nomes brilham com tanta intensidade quanto o de Elias, o tisbita. Ele não veio de linhagem real, não tinha prestígio sacerdotal, nem influência social. Veio de Tisbe, uma vila obscura de Gileade, mas surgiu como um relâmpago ousado, destemido, um homem cuja voz ecoava a autoridade do próprio Deus. Era um tempo sombrio. Israel estava espiritualmente corrompido. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia levado a nação a um dos períodos mais profundos de apostasia. Altares ao Deus vivo foram derrubados e, em seu lugar, foram erguidos templos para Baal e Azerá, deuses falsos das nações pagãs. A idolatria não era apenas permitida, era promovida pelo trono. Foi nesse cenário que Elias surgiu, como a própria voz da promessa e do juízo de Deus. Deus não o chamou para agradar, o chamou para confrontar. Sem introdução, sem aviso, Elias aparece em cena e vai diretamente ao palácio real. Diante do rei mais perverso da história de Israel, ele solta uma sentença devastadora. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17:1, e então ele desaparece. Aquela declaração foi como um trovão. Elias desafiava não apenas o rei, mas também o próprio Baal, que era considerado o deus da chuva e da fertilidade. Deus estava mostrando quem realmente controlava os céus. Após a profecia, o Senhor orienta Elias a se esconder no ribeiro de Querite, onde seria sustentado por corvos e água. Ali, longe dos olhos dos homens, Deus tratava com o coração do profeta. Antes de Elias enfrentar os profetas de Baal, precisava aprender a depender de Deus no silêncio da solidão. Enquanto isso, a seca se espalhava como maldição pela terra. As plantações morriam, os animais definhavam, o povo sofria, e o rei Acabe buscava Elias desesperadamente, sem sucesso. A palavra de Deus havia se cumprido, mas o juízo era só o começo. A história de Elias estava apenas começando. Após profetizar diante do rei Acabe, Elias desaparece. Sua missão pública, por um momento, dá lugar ao silêncio do isolamento. Mas aquele silêncio não era abandono, era tratamento. Deus o envia para o ribeiro de Querite, um lugar oculto, longe do palácio, longe do povo, longe até da própria guerra espiritual que estava em curso. Elias agora aprenderia a confiar não apenas na voz de Deus, mas também na sua provisão diária. O cenário era simples: um riacho estreito, um vale seco, algumas árvores retorcidas. Não havia multidões, templos ou altares. Havia apenas a solidão e o Deus que sustenta mesmo no deserto. Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. 1 Reis 17, 3, 4. Todos os dias, Elias acordava e era visitado pelos mensageiros do Altíssimo. Não eram anjos, mas corvos. Criaturas impuras, segundo a lei judaica, mas agora instrumentos da fidelidade divina. Pela manhã e ao entardecer, eles traziam pão e carne, e do ribeiro Elias bebia. Era um milagre diário, silencioso e fiel. Enquanto Israel murchava em idolatria e seca, Elias florescia em fé e dependência. Esse momento nos ensina algo poderoso. Deus nos leva ao secreto para nos fortalecer antes da grande batalha. Querite não era punição, era preparação. Elias precisava ser moldado na obediência e alimentado na solitude para depois enfrentar centenas de profetas de Baal. Antes do fogo do Carmelo, veio o silêncio do ribeiro. Mas o tempo passou. A água do ribeiro começou a diminuir. Os filetes se tornaram poças.
As poças se tornaram lama. E então secou. Elias viu o milagre cessar. Mas ele não duvidou, porque quando a fonte seca, não é o fim, é o sinal de que Deus tem um novo lugar de provisão. Em vez de pânico, Elias esperou pela próxima direção. E a voz do Senhor veio outra vez. Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17:9. Sarepta ficava fora de Israel. Era território fenício, lar da própria Jezabel. Um lugar pagão, improvável, perigoso, mas era lá que Deus já tinha preparado a próxima etapa da jornada. E mais uma vez, Elias obedeceu. Esse bloco da história mostra que Deus cuida dos seus servos, mesmo nas estações de escassez, e que a obediência diária, mesmo no escondido, prepara para manifestações públicas de glória. Querite era pequeno, mas eterno nos céus. A estrada até Sarepta era longa. Elias andava com os pés empoeirados, mas o coração firme. O ribeiro secou, mas a fé permanecia. Ele não sabia o nome da mulher, nem como seria recebido. Apenas sabia. Deus já havia ordenado que uma viúva o sustentasse, mas Sarepta não era um lugar comum. Estava dentro da terra de Sidom, a mesma terra de Jezabel, a rainha idólatra que havia espalhado o culto a Baal por Israel. Deus estava conduzindo o profeta direto para o território inimigo. Lá, na terra pagã, haveria milagre. Porque onde parece não haver esperança, Deus revela sua fidelidade. Quando Elias chegou à entrada da cidade, viu uma mulher colhendo gravetos. Ela estava abatida, com roupas simples e um olhar pesado. Era viúva. Estava cansada da fome, da seca e da dor. Elias se aproximou e disse: "Peço-te que me tragas um pouco de água numa vasilha para eu beber." Enquanto ela ia buscar, ele a chamou de novo. "E traze também um pedaço de pão." A resposta foi um retrato da miséria. "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para preparar isso para mim e para meu filho, para comermos e depois morrermos." Mas Elias não recuou. Ele tinha uma palavra de Deus. Ele não via a escassez, ele via a promessa. "Não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro faze um bolo pequeno para mim e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." A mulher, mesmo com pouco, creu. E quem crê na palavra de Deus, mesmo em terra seca, colhe milagres. Ela fez conforme o profeta disse. E o milagre começou. Todos os dias a panela tinha farinha. Todos os dias a botija derramava azeite. O pouco virou provisão contínua. O que parecia fim virou sustento. O lar pagão virou altar de milagre. Elias ficou hospedado ali por muitos dias. Deus havia transformado um refúgio em escola de fé. Mas o que viria a seguir colocaria essa fé à prova, de maneira ainda mais profunda. Os dias passavam tranquilos na casa da viúva. A farinha não acabava, o azeite não faltava, havia comida, paz e a presença de um profeta dentro daquele lar humilde. Elias, a mulher e seu filho partilhavam refeições e orações. Mas o Deus que sustenta também é o Deus que prova. De repente a tragédia chegou. O menino da viúva adoeceu. A doença se agravou rapidamente. E então ele morreu. O choro da mãe cortou o silêncio da casa. O desespero voltou com força. O mesmo menino que vivia do milagre, agora jazia sem vida em seus braços. Ela se virou contra Elias, ferida e confusa.
Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha culpa e matares meu filho? Era um grito de dor e culpa. Para ela, a morte era castigo. Talvez ela pensasse em pecados do passado. Talvez achasse que a presença do profeta havia atraído o juízo. Elias não respondeu com ira. Não se ofendeu. Ele sabia que a dor fala com palavras que a alma não queria dizer. Ele pediu o menino nos braços, subiu ao quarto onde se hospedava e o deitou sobre a cama. Então, clamou a Deus. Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também tragédia sobre esta viúva com quem me hospedo, matando seu filho. Mas Elias não parou ali. Ele deitou-se sobre o menino 3 vezes e clamou: Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Era ousado. Ninguém jamais havia visto um morto voltar à vida em Israel. Mas Elias não dependia de precedentes. Ele dependia da voz de Deus. Ele sabia que onde há fé, o impossível se curva, e o impossível se curvou. A Bíblia diz: o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. 1 Reis 17:22. O milagre da ressurreição aconteceu numa casa esquecida, numa terra pagã, longe de qualquer altar. E isso nos ensina algo tremendo. Deus não está limitado ao templo, à nação ou à fama. Ele age onde há fé, onde há clamor, onde há entrega. Elias desceu com o menino vivo em seus braços, entregou-o à mãe e disse: Vê, teu filho vive. Aquela mulher que um dia duvidou, agora proclamava com convicção: Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O tempo de permanência em Sarepta chegava ao fim. Elias havia visto o poder de Deus sustentando com pão, e agora com vida. Era hora de se preparar para o próximo chamado. Um confronto no Monte Carmelo estava se aproximando. A seca assolava Israel há anos. Cada rio secou, cada campo morreu. Os altares de Baal eram inúteis diante do clamor do povo por água. Mas Acabe e Jezabel permaneciam duros, agarrados à idolatria. O povo, confuso, dividia sua fé entre o Deus de seus pais e os deuses falsos da rainha. Foi então que a palavra do Senhor veio novamente a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 1 Reis 18:1. Elias obedeceu. Não havia medo em seu coração. Havia convicção. Ele sabia que a batalha que se aproximava não era apenas política ou social. Era espiritual. Era um confronto direto entre o Deus vivo e os ídolos que envergonhavam a nação. No caminho, Elias encontra Obadias, um servo fiel de Deus que trabalhava no palácio. Obadias temia por sua vida, mas Elias o tranquilizou. Dize a Acabe que Elias está aqui. Acabe, ao ver o profeta, lança sua acusação. És tu perturbador de Israel? Mas Elias devolve com firmeza. Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, ao deixarem os mandamentos do Senhor e seguirem a Baal. Então Elias propõe o desafio. Reúne todo o Israel no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Seria o dia da decisão. O dia em que o povo deixaria de cochear entre dois pensamentos. O dia da definição espiritual. O Monte Carmelo se enche de gente. De um lado, centenas de profetas pagãos com seus trajes rituais. Do outro, um só homem, Elias, o profeta do Senhor. Mas Elias não estava sozinho. Ele tinha consigo a palavra, a fé e o Deus que responde com fogo. Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal, segui-o. O povo nada respondeu. O coração, dividido, não sabe o que dizer. Elias, então, estabelece o desafio. 2 novilhos, 2 altares, sem fogo. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começam.
Desde a manhã até o meio-dia gritam, dançam, cortam-se, mas não há voz, não há resposta, não há fogo. Elias observa e até zomba. Clamai, em voz mais alta, talvez esteja dormindo ou viajando. Ao entardecer, Elias chama o povo para perto. Ele reconstrói o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos. Coloca a lenha, corta o novilho, manda encharcar o altar com água 3 vezes. Depois, se aproxima, ergue os olhos e ora. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Ele não grita, ele não dança, ele ora. E o céu responde, com reverência. A lenha estava empilhada, o novilho sacrificado, e tudo estava encharcado. Água escorria ao redor, enchendo até uma valeta cavada por Elias. Nada ali podia queimar naturalmente, e esse era o ponto. Elias se aproximou. Não havia música, não havia danças, não havia gritos. Apenas um homem diante de um altar molhado. Um homem contra 850 profetas. Um homem diante de uma nação dividida. Mas Elias não olhou para o povo, nem para o altar. Ele ergueu os olhos aos céus e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste voltar o coração deles. 1 Reis 18, 36, 37. Foi uma oração simples, sem vaidade, sem esforço humano. Elias não buscava glória para si, buscava a glória de Deus. E então o impossível aconteceu. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18:38. O fogo desceu. Não foi uma chama qualquer. Foi fogo do céu, divino, santo, poderoso, incandescente. Ele não apenas queimou o sacrifício, consumiu tudo: madeira, carne, água, pedras e até a poeira. O povo caiu com o rosto em terra. Não havia mais dúvidas, não havia mais divisão. O clamor ecoou por todo o monte: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquela era a resposta que Elias esperava. Não apenas o fim do silêncio, mas o quebrantamento de um povo. O retorno de corações, a restauração da fé. Elias não perdeu tempo. Ele sabia que não era hora de comemorar, era hora de purificar. Ele ordenou que todos os profetas de Baal fossem levados e executados junto ao ribeiro de Quizon. Deus havia julgado, e Elias apenas executava a vontade do Altíssimo. O céu, que estava fechado há 3 anos e meio, agora se abriria. Mas antes da chuva, houve fogo. Porque antes da bênção, Deus remove o engano. Antes da abundância, ele exige arrependimento. No Monte Carmelo não caiu apenas fogo, caiu juízo, caiu glória, caiu a certeza de que o Deus de Israel vive, ouve e responde. Elias não era apenas um profeta, era um canal, um servo, um homem comprometido com a verdade, ainda que sozinho. E, quando ele clamou, o céu respondeu com fogo. O povo de Israel se reuniu no Monte Carmelo. Era um dia decisivo. Os profetas de Baal se posicionaram de um lado, do outro apenas Elias. Um único homem, porém, com a fé de 1000. O Elias, em meio à multidão silenciosa, bradou: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. Ninguém respondeu. O povo estava dividido. O coração deles hesitava entre 2 senhores. Elias, então, propôs um desafio diante de todos. Tragam 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um para si, o preparem e o coloquem sobre a lenha, mas não ponham fogo. Eu farei o mesmo. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus.
O povo aceitou. Aquilo era justo aos seus olhos. Desde cedo, os profetas de Baal começaram a clamar. Gritavam, dançavam ao redor do altar, cortavam-se com facas, numa tentativa desesperada de chamar a atenção do seu Deus. Elias observava em silêncio. O tempo passava e nenhuma resposta vinha, nenhuma faísca, nenhum fogo. Ao meio-dia, Elias, com ousadia, começou a zombar deles. Gritem mais alto, talvez ele esteja meditando ou viajando, quem sabe dormindo e precise ser despertado. Os profetas intensificaram sua loucura, mas o céu permanecia em silêncio. Chegou a vez de Elias. Com reverência, Elias chamou o povo para perto. Era o momento de restaurar o altar do Senhor, há muito tempo abandonado e em ruínas. Com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, Elias reconstruiu o altar. Um ato simbólico. Deus estava reunindo novamente seu povo. Haveria restauração. Em seguida, preparou o novilho, colocou a lenha e fez algo surpreendente. Mandou cavar uma valeta ao redor do altar e então ordenou que derramassem água sobre o sacrifício. Não uma vez, mas 3 vezes. A água escorria, encharcando a lenha, enchendo a vala. Tudo estava contra o fogo. Aos olhos humanos, era impossível que algo ali queimasse. Mas Elias não confiava na lógica. Confiava no Deus vivo. Ele se aproximou do altar, ergueu os olhos aos céus e orou. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que convertes o coração deles para ti. Silêncio. Por um momento, tudo pareceu parar. Então, o céu estava escuro, o altar encharcado, o povo em silêncio, os olhos fixos em Elias. O profeta mantinha os braços erguidos, sua oração ainda ecoando nos céus. Nenhum artifício humano, nenhum truque, apenas fé, fé pura, fé viva. E então aconteceu. Um estrondo cortou os céus, um clarão desceu como uma flecha de luz. O fogo do Senhor caiu sobre o altar. Não apenas consumiu o novilho, consumiu a lenha, as pedras, a água e até a terra ao redor. Um espetáculo que nenhum ser humano poderia ter provocado. Um sinal claro, inegável. Deus respondeu. Deus estava ali. O povo caiu com o rosto em terra, em lágrimas, em espanto, em adoração. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Gritavam. Corações que antes estavam divididos, agora se rendiam por completo. A dúvida deu lugar à convicção. A mornidão deu lugar à reverência. A idolatria foi exposta e derrotada. O Deus de Elias não era um conceito. Era vivo, poderoso e presente. Elias, ainda em pé, respirava profundamente. Ele não buscava aplausos. Sua missão era restaurar o altar e o coração do povo. Isso havia sido cumprido. O fogo purificou. O fogo revelou. O fogo restaurou. Ali, naquele monte, Deus não apenas mostrou seu poder. Ele reacendeu a fé de uma nação. Reflexão final para o ouvidor do vídeo. Quantas vezes nossos altares estão quebrados? Quantas vezes nossa fé está encharcada de incredulidade e achamos que Deus não virá? Mas Elias nos ensina algo eterno. Deus sempre responde ao coração quebrantado. Ele ainda envia fogo, ainda transforma, ainda restaura. Talvez você esteja em meio ao silêncio, ao tempo da espera. Continue orando, continue confiando. Porque quando o fogo de Deus desce, nada permanece igual. E a sua vida será testemunho vivo do poder que transforma tudo. O Senhor é Deus. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Se inscreva no canal Voz da Promessa de Deus e ative o sininho para continuar recebendo palavras que edificam.
Deus ainda fala com os seus.